Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula de matemática. Deu um probleminha aqui no meu aplicativo na hora de eu acessar minha câmera, não está permitindo, mas eu não vou insistir porque eu só dou um bom dia igual para vocês, né? E depois a gente já desliga para ficar a tela cheia. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma aula de matemática. A gente vai iniciar, na verdade, na aula de hoje, um novo assunto, né, que são as equações exponenciais, para depois, então, a gente estudar as funções exponenciais. Em termos de currículo, né, eu sei que algumas escolas trabalham até a função do segundo grau, né, pelos livros didáticos, a gente consegue perceber isso, pelo tempo que eu atuei também no ensino fundamental, que é aquele último assunto, né? Que a gente estudou ali do gráfico, da função quadrática, né? E vários também nem tinham estudado isso, mas não tem problema. Mas agora o que eu quero dizer? Que a partir da aula de hoje, sobre as equações exponenciais, já é um assunto novo para todas as escolas, né? Que todos os lugares, porque esse é um assunto já referente ao ensino médio, né? Não é trabalhado muito, não se trabalha, na verdade, nos currículos do ensino fundamental. E aí eu separei essa aula, né, para a gente começar a estudar hoje, então, pensando nas equações exponenciais, em duas aulas, para se trabalhar um pouquinho das equações, lembrar um pouquinho das propriedades da potenciação, né? A gente vai ver que precisa lembrar bastante dessa parte, sim, do ensino fundamental. E para depois, o grande objetivo é compreender como que funcionam as funções, né? Porque todo o ensino médio que da matemática do primeiro ano está muito focado no estudo das funções. Então, a gente estudou a função linear, estudamos a função quadrática, e agora a gente vai estudar, então, nas próximas aulas, a função exponencial e, por último, a função logarítmica. Mas vamos começar, então, entendendo um pouquinho o que é que a gente vai estudar. Então, vocês podem acompanhar na apostila, na página 106, né? Então, chama-se equação exponencial toda equação que contém a incógnita no expoente. Então, agora a gente muda que a incógnita aqui pode ser geralmente a letra que a gente quer descobrir, geralmente a gente usa o x. Então, o x não vai estar mais na linha, o x vai estar no expoente. Então, por exemplo, 2 elevado na x é igual a 16. Então, isso é uma equação exponencial, porque o x está no expoente. Cuida que isso é diferente de 2x igual a 16. Porque esse aqui, o x está embaixo, então é uma função lá do primeiro grau. Agora, quando o x está em cima do 2, né, é 2 na potência x, então por isso você tem uma equação chamada de exponencial. Já que na letra B, você também tem uma equação exponencial, que é um 3 elevado na x mais um 3 elevado na x menos 2, tudo isso igual a 9. E aí, como que a gente faz para resolver esse tipo de equação exponencial? A gente deve, então, transformar a equação dada numa igualdade, ó, numa igualdade de mesma base, né? Ou seja, devemos obter potências de mesma base no primeiro e no segundo membro da equação. Então, para resolver uma equação exponencial, eu preciso trabalhar muito com a ideia da potenciação, e na parte da potenciação eu tenho que transformar essas igualdades, né, esses membros da igualdade, do lado esquerdo, do lado direito, todos na mesma base. Certo? Pessoal que foi chegando, coloca um oi, um bom dia aí para nós ir registrando que vocês estão aí. E é um ok isso também. Então agora a gente vai começar a trabalhar com um exemplo. Então o exemplo 1 diz assim, ó, vocês podem ir fazendo na própria apostila, né? Resolver a equação 2 na x igual a 256, tá?
A pergunta aqui inicial é pensar assim, ó, qual é o valor que eu tenho que elevar o 2 para obter 256? Essa é a pergunta que a gente tem que pensar. O 2 elevado em qual potência que vai me dar 256? Então, uma das formas seria por tentativa e erro, você pensar 2 elevado na 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 5, e por tentativa, né? Outra maneira, ali o Felipe colocou, dá para fazer o... Eu queria falar o MMC, eu acho, né, Felipe? Na Isso, verdade, isso. Mac é uma Não, gíria, não. professor. Eu quis falar MMC mesmo. Não estraga os bagulho, Arthur, por favor. Ah, tá. Seria um ok. Tá. Então, o 256, para mim obter, pensar assim, ou antes, vamos começar assim. Você tem 2 elevado na x e 256, né? Então, a ideia de resolver essa equação exponencial é deixar os dois lados na mesma base. Se eu tenho uma base 2 e o 256 ele é par, ou seja, ele é um múltiplo de 2, todos concordam que eu posso deixar o 200, tentar deixar o 256 na base 2? Porque o 2 eu não consigo transformar ele como um 256, né? Tudo bem? Pensar no 256 que eu tenho que deixar ele na base 2. E aí, como que a gente faz isso? Eu posso fazer isso através de um processo de fatoração, né? Então, quando a gente coloca aqui o 256 e faz essa linha, estou fazendo o processo de fatoração. E aí eu começo a dividir, né, pelo menor número possível, né, e tentar agrupar isso na base 2. Então, eu posso dividir 256 por 2, que é 128. 128 eu divido por 2, que é 64. Por 2, que é 32. Por 2, 16. E assim eu chego até 1 aqui. O próximo passo é fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 256 é a mesma coisa que 2 elevado na 8. Então, no lugar do 256, eu vou colocar 2 elevado na 8. O próximo passo é simplificar, né? Quando eu tenho a mesma base, eu posso cortar as bases. Então, vai cair o que está em cima, fica x, e o que está em cima fica 8. Né? E numa equação exponencial, a gente costuma escrever S de conjunto solução, né? E colocar entre chaves aqui, então, que a solução deste problema é 8. Né? Ou seja, se eu quisesse tirar a prova real, era pegar lá no x inicial, trocar esse x por 8 e aí resolver. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai cair nisso aqui, ó. Vai dar 256. Tudo bem no exemplo 1? Dúvidas? Perguntas? Sim, Bruno, pode copiar. Bem tranquilo. Bom dia, Júlio. Beleza? Certo, então vamos para número 2. Aqui acho que tem um slide repetido. 2. Resolver a equação 4 elevado na x igual a 32. Então, nesse caso aqui, eu posso perguntar assim para vocês. O 4
e o 32 são múltiplos de que número? De 8. Múltiplos de 8? Não, no caso, ele. Perdão. Os dois são múltiplos de 2. Ah, de 2, tá. Ou Eu seja, fiz um outro raciocínio, desculpa. não pode falar, Arthur. Como é que tu Não, pensou? não, é que eu só multipliquei o 4 por um número que dá 32. E depois, não, calma, não é isso que você pediu. Ah, tá. Tu só fez a multiplicação, tá? Entendi. Na verdade, isso seria. Na verdade, o Arthur, perdão, resolveu essa equação assim, né, Bruno? Arthur, perdão. Se fosse essa equação aqui, sim, né? É, isso aí. Então aqui a diferença é que o x agora está em cima, né? Então a gente sabe que ele é um múltiplo de 2, né? Então, ou seja, eu tenho que deixar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito na base 2. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então eu posso escrever no lugar do 4, 2 na 2, abre parênteses, tudo na x. O 32 eu posso fatorar, que é dividir por 2, dá 16, por 2, por 2, por 2. Ou seja, eu cheguei aqui que é 2 elevado na 5. Né? Então, o 32, né, é a mesma coisa que 2 na potência 5. Então, eu troco o 32 por 2 na 5 e o 4 por 2 ao quadrado. Quando eu elevo 2 ao quadrado elevado na x, você tem uma potência de potência, né? Então, se vocês lembram lá das regrinhas que devem ter visto, sei lá, no oitavo ano, uma potência de potência eu multiplico, né? Faço vezes aqui, né? Então, você vai fazer 2 vezes o x, que é 2x. Agora, nesta próxima linha, as bases estão iguais. Eu tenho base 2, base 2. Né? Os dois lados da igualdade têm o mesmo número. Isso me permite fazer um processo de simplificação. Né? Esse processo de simplificação, na verdade, consiste em você cortar os dois, né, dos dois lados, né? E aí você vai copiar o expoente. Então, 2x igual a 5. No momento que você copia, né, o 2x igual a 5, isso aqui você tem uma equação, você, né, transforma isso aqui para uma equação lá do primeiro grau, né, 2x igual a 5, resolve ela usando as propriedades que você conhece da matemática. Ou seja, para isolar o 2 que está multiplicando com o x, basta você passar ele para o outro lado dividindo. Lembra aqui que quando o 2 passa para o outro lado dividindo, ele carrega o sinal, né? Então não é necessário trocar, né? Então a solução aqui vai ser 5 sobre 2, né? Então S de conjunto solução, né, vai ser igual a 5 sobre 2. Né? Ou seja, se eu quisesse tirar a prova real, nesse aqui já fica um pouquinho mais complicado de pensar em como que eu elevo, né, 4 na 5 sobre 2. Né? E agora aqui você tem uma fração para chegar até no 32. Então, algumas questões assim, mais simples, né, a gente elevar, claro que com a calculadora aqui, 4 elevado fica bem fácil de fazer. Né? Mas às vezes, enquanto fazer a mão, não é todas que você consegue fazer tão rápido, né? Ou sem pensar em alguma estratégia para pensar uma prova real, tá? Vamos ver, Bruno. Professora, eu não entendi a parte acima do 2x igual a 5. Essa aqui, tá. Então, para mim chegar nessa, eu vou voltar aqui, ó. Eu tenho que resolver isso aqui só, Bruno, ó. 2 elevado na 2 elevado na x. O meu x até ficou no ladinho, mas é assim, ó. Então, isso é uma potência de potência. E para resolver uma potência de potência, eu tenho que multiplicar.
Então, por isso, a parte de cima vai ficar 2x. É o 2 que multiplica com o x, né? E do outro lado ficou igual. Depois disso, ó, você tem então 2 na 5. Aí, quando você tem no mesmo lado o mesmo número, a mesma base, né? Porque eu fiz a fatoração, aí você corta. Corta o 2 e corta o 2. Quando você simplifica as bases, é como que o número que tivesse em cima viesse para baixo e o número que tivesse em cima viesse para baixo. Aí ele fica nisso aqui. Tipo assim, você cortou em cima e ele cai para baixo, né? Dá para imaginar isso. Não sei se era essa a tua dúvida, Bruno. Beleza. É uma coisa nova, né? Vocês até então não trabalhavam com esse tipo de operação de simplificação, né? Que chama-se então agora uma equação exponencial. A gente pode fazer isso. Deixar os dois lados da igualdade com o mesmo número, estando eles com o mesmo número, eu posso simplificar, né? Mas isso só é válido então, né? Números, letras, mas desde que a base esteja exatamente igual, né? E não tem aqui, por exemplo, aqui para poder fazer essa corte, por exemplo, que não poderia ter um mais um aqui do lado, porque daí não é igual os dois lados, tá? Não vai acontecer isso, mas acho que é importante saber, né, que a gente aplica essa propriedade porque os dois lados têm a mesma quantidade. Anotado a 2, podemos seguir? Por mim, pode. Beleza. Exemplo 3, 2 na x igual a 1 sobre 16. Se vocês olharem para essa equação, tentem não olhar aí para a minha resolução, tá? Só olhem para cá. 2 na x e 1 sobre 16. Percebe que aqui tem 2 e aqui tem 16. Consegue já de cara olhar, olha, o 16 ele é um múltiplo de 2, então eu tenho que transformar esse 16 num 2? E aí, eu posso perguntar para vocês, 16 é a mesma coisa que, né, fatoral 16 é 2 na quanto? Dezesseis é por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 1, 2 na 4, né? 16, então, eu posso substituir isso por 2 na 4. Só que olha aqui, ó, eu tenho agora aqui, ó, 2 na x e 1 sobre 2 na 4. Então, 1 sobre o 2 na 4 não é igual a 2. Então, lembra que para aplicar a propriedade de simplificar, eu tenho que ter a mesma base. Então, a gente pode usar uma propriedade da potência, que quando eu tenho uma fração com um expoente negativo, eu posso jogar esse 2 para cima. E aí, ó, aquele 4 que estava aqui como positivo, invisível, se torna 4 negativo. Então, eu posso escrever 1 sobre 2 elevado na 4 como 2 elevado na menos 4. Isso aqui também pode ser, se tem dúvida, né, nessa propriedade, dá para também pensar, fazer alguns testes, até com a calculadora, às vezes, quando se tu tá na dúvida, tá fazendo a conta, será que tá certo isso mesmo?
Será que essa propriedade é válida, né? Como que você poderia testar se isso está certo? Pega uma calculadora, Bruno, quando o número sobe, ele fica negativo? É assim, Bruno, é quando ele troca. Por exemplo, assim, nesse caso, assim, se o número que está embaixo for positivo, vai para cima negativo. Mas, outro exemplo, tá, Bruno? Se eu tivesse isso aqui, ó, 2 elevado na menos 3 embaixo. Deixa eu apagar aqui. Ele troca o sinal do expoente, então ele ficaria aqui 2 na 3. Então é isso que tem que perceber. Então, naquele caso lá nós tinha 2 na 4, então fica 2 na menos 4. Ah, beleza, isso aí. Ele troca É, de sinal. só uma pergunta. Tá? Caso isso só pode acontecer se o número acima for um. Uh-uh. Se for, Não, por exemplo, se for 2 sobre 16, vamos ou lá. 2 sobre 2 na 4. 2 sobre 2 na 4, pode também. Só que daí o 2 de cima, eu vou trocar do número, eu vou botar 3, tá? Pode Só ser. para a gente não Só que não fica confundir. igual. 2, por exemplo, isso aqui, né? Então, se você tem o 3 na frente, ele vai ficar 3 multiplicando o 2 na menos 4. Isso aqui vai. E quando ele vai para cima com o 1, é que ele vai multiplicando aquele 1, só que como ele fica Sim, invisível, a sim, gente não entendi. enxerga, né? Mas acho que é Ok. boa tua pergunta, Arthur. Se tiver um número em cima, esse número vai multiplicar. E a operação aqui de inverter e trocar é a mesma, né? Por exemplo, tinha 2 na 4, vai ficar 2 na menos 4. Ok. Valeu. Podem fazer as perguntas aí, pessoal, sobre essa parte, porque isso vai gerando dúvidas, né? Não é nada assim novo, né? Mas o que acontece agora na matemática é que muitas vezes lá no ensino fundamental a gente acabava estudando as regrinhas, né? E agora a gente vai ocupar nos problemas, né? Nas equações e tem que ir lembrando todas essas regras, né? Uma sugestão que eu trago para você sempre dá para pegar lá o Khan, gosto muito do Khan, que tem tudo prontinho e tem bastante exercício, e procurar sobre potenciação. Esse é um assunto chamado potenciação, né? E aí dá para treinar essas propriedades da potenciação, né? Que são muito úteis, né, para toda a matemática. Mais alguma questão ainda dessa parte aqui das propriedades da potência aqui? Ou tudo bem até aqui? Podemos seguir? Agora, então, eu vou cortar o 2 com o 2, né? Porque eu tenho a base igual. E sobrou que o x é igual a menos 4. Portanto, o meu conjunto solução é menos 4, né? Ou seja, lá em cima, ó, vai ficar 2 elevado, né? Aqui para testar a resposta, por exemplo. 2 elevado na menos 4. Está escrito que isso é uma igualdade, que é 1 sobre 16. Tá? Claro, agora eu poderia fazer o processo inverso aqui, né? Escrever isso aqui como 2 na 4, que é 1 sobre... Pessoal, isso aqui que eu estou fazendo no lado, tipo, tirar uma prova real, né? Mas não é necessário fazer isso, né? Mas isso aqui seria uma prova real, por exemplo, algébrica, que eu poderia só visualizar. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Daria para mim resolver tirar a prova real usando números decimais? Ou seja, dá para resolver isso aqui na calculadora e ver quanto que dá esse lado e esse lado? 1 sobre 16, vocês sabem fazer na calculadora, né? 1 dividido por 16. Alguém faz lá para mim. Ou faz a mão também, né? Mas é que vai precisar da calculadora para o outro. Na 16 fica 0,0625. 0,0625. 625. Obrigado, Arthur.
Como que faz 2 na menos 4 na calculadora? Alguém sabe? Vou usar o computador que tá aqui, tá? Tá, pode ser o computador. Tu tem que elevar ele usando aquele que é um X e um Y em cima. Uhum, E daí tu vai abrir parênteses, uhum, tu coloca 0 menos 4 e fecha parênteses. tá. E ele E é daí igual, deu quanto? ele já resolve. E chegou em quanto? 0,0625. Muito bem, obrigado, Arthur. Então, pessoal, isso aqui é um caminho, né? Que, se vocês têm uma calculadora para testar a calculadora, o caminho da calculadora é colocar o 2. Quem tem aquela calculadora que aparece a expressão em cima tem chapéu, né? Vou botar aqui os caminhos, seria assim, 2, aí é clicar no chapéu, que é a potência, ou y na x, e eu gosto de usar o parênteses para não dar problema, né? Menos 4. E aí aperta no igual. Aí também vai achar 0,065. Então, isso aqui são só testes, né? Tirar a prova real, por exemplo, né? Mas o procedimento é esse. Certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Um ok, então, no chat e eu vou adiante. Próxima questão. Resolva a equação 2 na x igual a raiz cúbica de 4. Bom, para mim resolver essa raiz cúbica, eu tenho que primeiro pensar que eu tenho que sair desta linguagem de uma raiz cúbica e lembrar que todo número que está dentro da raiz tem um invisível e eu posso sempre tirar o número para fora, pegando o número que está no expoente sobre o índice da raiz. Então, isso eu posso fazer para qualquer raiz quadrada, né? Isso aqui geralmente se aprende lá no nono ano, no início do nono ano, né? Então, se vocês iniciar no ano passado, ou lá no início do ano, provavelmente vocês estudaram as propriedades da radicção, né? Trabalhar com as raízes. Então, isso aqui, ó, eu posso tirar esta raiz como 4 elevado a 1/3. Lembram disso? Viram isso, né? Alguém não lembra, eu posso fazer mais exemplos. Lembrei agora. Obrigado. Legal. Muito bem. Então eu tiro da raiz, né? Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada, a raiz cúbica, não importa qual que seja o índice, toda raiz pode ser reescrita na forma, né, de um número elevado numa fração. Sendo, lembra que sempre o número que está embaixo aqui é o índice, né? E o outro que está dentro. Se não tiver nada, né, vai ser o próprio 1. Agora, eu quero transformar isso aqui numa base igual. Então, se eu tenho desse lado 2, você vai ter que transformar este 4 na base 2. Como que eu transformo 4 na base 2? Trocando esse 4 por 2 na 2, né? 4 é a mesma coisa que 2 elevado na 2. Então, eu posso fazer 2 elevado na 2 elevado na 1/3. E agora, essa parte de cima aqui, ó, chama-se uma potência de potência. Para resolver essa potência de potência, eu tenho que multiplicar aqui, ó, o 2 com 1/3. Então, você teria que resolver essa fração. 2 vezes 1/3. Para multiplicar 2 vezes 1/3, é numerador com numerador, denominador com denominador. A multiplicação ela é direta, né? É 2 vezes 1, que é 2, 1 vezes 3, que é 3. Então, isso fica 2/3. Então, ó, no lugar do 4, eu troquei por 2 na 2, e esse 2 aqui eu multipliquei em cima. Então, aqui ficou 2 elevado na 2/3. Aí eu vou cancelar o x, vou cancelar o 2, perdão, e sobrou que o x é 2/3.
que é a solução. Deu para lembrar as regrinhas e de multiplicar a fração, né? Tem várias regras, né? Pois é, professor, mas eu tenho uma pergunta. No bagulho da raiz cúbica, se por exemplo tivesse 4 no expoente 5, ficaria 5 terços daí? Vamos lá. 4 elevado na 5. Ah, o 5 lá dentro da raiz você está falando, né? Isso aqui? Isso. Então ficaria 4, 5 terços, tu falou, né? Aham. Isso aí. Ah, tá. Ok, estava nessa dúvida. Obrigado. Nada. Agora eu poderia fazer um exemplo aqui com vocês, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Por exemplo, se você quisesse tirar a prova real agora, ó, é 2 elevado na 2 terços, né? Como verificar se isso aqui é igual? Eu posso fazer esse caminho inverso agora, ó, gente. Você pode colocar isso aqui para dentro da raiz, ó. Então aqui vai ficar o 3 e aqui vai ficar o 2. Deixa eu colocar carregar aqui. Então, se vocês resolvessem essa parte aqui, ó, 2 na 2, 4, né? Então, mostrei que os dois lados são iguais, né? Lembrando que essa parte de tirar a prova real é só para a gente visualizar um pouquinho, né? Mas o cálculo de vocês é fazer até chegar no 2 terços, né? Mas é bom saber trabalhar treinar um pouquinho as operações, né? E ajuda vocês aí a resolver os probleminhas. Pessoal, se tiver dúvidas, vão perguntando, tá? É bem importante vocês já perguntar agora, aproveitem a web, que daí vai ajudando vocês depois aí nos exercícios, né? Se estão com dúvida de alguma coisa, né? Ou se tá tudo bem, coloca lá no chat um ok para 4 e a gente vai adiante. Ah, era isso que eu preparei para hoje. Ó, viu? Hoje o app ficou mais curtinho. Então agora vocês vão trabalhar na lista 26, tá? Lista 26, página 107. Então, trabalhar na lista 26, página 107. Vou deixar aqui uma mensagem para vocês. E é isso, pessoal. Então, deixa eu perguntar, vocês gostariam de trabalhar só para. Às vezes, enquanto eu já faço isso e parece que não tem muito retorno, mas eu gostaria de perguntar antes de eu encerrar o web. Vocês gostariam. É a 26, Bruno. 26 agora. Vocês gostariam de trabalhar um pouquinho na lista, ficar na web mais um pouco, se tiver, né, se tiver dúvidas, alguma coisa assim? Ou vocês já querem trabalhar e depois, se tiver dúvida, vocês me mandam lá pelo fórum? Eu não sei o que vocês estão preferindo. Fala, João. Eu queria perguntar, que listas são essas? São aquelas atividades do Khan Academy? Não, João, as listas é a da apostila, né? Que a gente está fazendo tudo a aula em cima da apostila que está lá no Siga. Na primeira aula tem a apostila, né? Então, cada aula tem uma lista. O Khan Academy daí é outra coisa, é quando a gente faz a recomendação. Então, esse assunto aqui daí nem vai ter o Khan aí. Professor, eu posso só fazer um pedido aqui? Pode fazer um pedido. Ah, meu telefone não tá ligando e eu não consigo acessar o WhatsApp. De tarde, porventura, alguém poderia me mandar o link de português pelo Discord ou por algum outro lugar? Deixa que eu mando. Obrigado. Tá. Beleza.